18 horas. É momento de oração. Vamos falar com Deus. Meu Pai, em nome do Senhor Jesus, ouça a minha oração. Eu não peço por mim nem pela minha família, pois graças ao Teu poder, misericórdia, o Senhor tem nos abençoado, nos protegido, nos sustentado e nos honrado. Mas eu peço a Ti aqui agora, diante da cruz vazia, símbolo da vitória sobre a injustiça, a morte, o pecado, o inferno, os demônios que o Senhor venceu, sim, dando a vida por nós e ressuscitando. Eu peço por esta pessoa que está aflita, desesperada, esta pessoa que por causa do orgulho, a raiz do problema dele não é a doença, não é o desemprego, não é o vício, não é a separação familiar, a raiz se chama orgulho. Eu peço, arranque esse espírito enganador, esse espírito maligno, esse encosto do orgulho que fez com que esta pessoa tomasse decisões erradas, fizesse escolhas erradas, tivesse uma reação errada e agora estivesse aí triste, depressivo, irritado, desanimada. Estamos no 3º mês do ano e esta pessoa já se rendeu às dificuldades, já se rendeu aos problemas. Usa esta água, meu Pai, pois eu a declaro abençoada, eu a declaro consagrada, em o nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Beba, meu amigo, e receba agora um sinal do Altíssimo, pois você já não está só nesta luta. Deus está com você e nós também. Meu Senhor, eu peço a Ti, receba a vida desta pessoa que se entrega e determina que vai abandonar o pecado, o adultério, vai abandonar, vai acabar com esse relacionamento extraconjugal, vai parar de trair a sua esposa, o seu esposo, vai ser fiel e vai se batizar nas águas neste domingo, seja aqui no Templo de Salomão, no Templo da Universal, ao pôr do sol, porque certamente o Senhor o batizará também com o Espírito Santo. E você que crê, diga amém. Graças a Deus. Bom, meu nome é Vânia Dimas, tenho 54 anos. Eu tinha muito ódio do Bispo Macedo. Eu não poderia ouvir falar o nome do Bispo Macedo e nem da Igreja Universal, nem de pastores. Eu tinha ódio. Porque eu achava que eles eram que roubavam. O Bispo Macedo, para mim, era ladrão. Eu ouvia muito o que os outros falavam. As pessoas falavam para mim, esse pastor aí é ladrão. Se você for na Igreja Universal, que é a igreja do Bispo Macedo, eles vão fazer, porque é uma equipe de pessoas que faz uma lavagem cerebral. Como que pode uma equipe, isso é uma máfia? E eu falava, então, eu não vou num lugar desse. Se eles vão fazer uma lavagem cerebral na minha cabeça e eu vou perder tudo aquilo que eu tenho e o que eu não tenho, eu vou fazer o que lá? Aonde eu frequentava, que era no centro espírita. Então, ali era uma coisa que a gente dava muito mais. Se os espíritos falassem assim, hoje eu quero 3.000 reais e você não tinha, você tinha que se virar e você tinha que arrumar. Então, muitas das vezes a gente não tinha, mas a gente corria atrás e conseguia. A última coisa que eles me pediu, um presente de um uísque que no Brasil não tinha. E esse uísque tinha que estar aqui no Brasil em 7 dias. Hoje, em valores, em dinheiro, é 37 mil. Na época, foi 17 mil. E a gente conseguiu, em 7 dias, esse uísque estava aqui na mão dela. Então, tudo que a mãe de santo pedia, a gente fazia. E a gente tinha que fazer, a gente não tinha, era obrigada a fazer. Eu tinha um carro, né? E um dia a mãe de santo chegou para mim e falou assim, Vânia, você vai deixar o carro aqui hoje.
Aí eu disse para ela, não posso deixar porque o carro é a única condução que eu tenho para andar, para poder fazer alguma coisa para mim. Ela falou, você vai deixar. Eu falei, não vou deixar. Aí a entidade disse para mim, você vai deixar o carro agora. Você vai deixar a chave com o meu cavalo agora. Porque senão você não vai sair daqui. Eu vou matar seu pai, sua mãe, seus irmãos. Eu vou fazer você sofrer um acidente, você vai morrer com sua família inteira. Aí eu fiquei com medo, peguei e dei. E dei o carro para ela. Ali eu saí. Quando eu estava saindo, ela falou, você vai voltar amanhã porque tem uma outra coisa que eu vou precisar que você deixe aqui comigo. Né? Aí, no outro dia, eu voltei para obedecer. Aí ela disse para mim, você sabe o que é que você vai deixar aqui? Eu falei, não. O que eu tinha, eu já deixei. Dinheiro, já perdi tudo, perdi trabalho, perdi amizade, perdi minha família, perdi tudo. Então, o que vocês querem mais? Ela falou, você vai fazer um pacto, porque a sua alma vai ficar aqui. A minha alma eu não vou dar, eu não vou permitir. Aí, eu saí. Dali que eu saí, que foi o meu fundo de poço totalmente. Porque aí eu fui ameaçada, eu não conseguia mais dormir, eu não conseguia mais comer. Aquilo ficava na minha cabeça, eu vou te matar, eu vou te matar, eu vou te matar. Que eu falei, eu não posso viver assim, porque tudo que eu fiz, eu dei dinheiro, dei carro, não tinha onde morar direito, passando necessidade, passando fome, perdi tudo. Então eu falei, e agora, o que vocês querem de mim? Não tinha mais nada para oferecer, nem para mim, nem para ninguém. Mas mesmo assim, arrogante, né? Achando que a igreja ia roubar, que era ladrão. E a minha irmã já era da Igreja Universal e ela já buscava por mim. Aí ela falou para mim assim, com toda a paciência, com todo o carinho, falou assim para mim, vamos na igreja hoje? Aí eu falei para ela assim, na Igreja Universal? Ela falou assim, é. Eu falei, não vou, não adianta você me chamar porque eu não vou. Ela falou, mas só vai para você conhecer, você não precisa falar nada, chega lá, senta, fica lá, não fala nada não, só fica ouvindo o pastor pregando, que você vai ver que não é nada disso que você está imaginando. Eu fui para a igreja, sentei no último banco. Aí eu vi o pastor falando, o pastor pregando, o pastor falando de altar, de oferta, de dízimo. E aí eu fiquei olhando ali. O pastor falou, aqui você não é obrigada a nada. Você não é obrigada a nada. Nem da dízimo, nem da oferta, nada. Você fica à vontade. O pastor falando. E eu ouvindo aquilo ali. Eu falei, mas se não é obrigada a nada, então tudo que me falou até agora não é verdade. Porque se ele não está obrigando ninguém, se aonde eu estou e aonde eu vivi praticamente a minha vida inteira, eu fui obrigada a fazer. Eu fui obrigada a fazer e buscar coisas que eu nem tinha, na verdade. Eu saí dali e fui embora. Mas aquilo ali ficou na minha mente. Eu falei, como que pode? Todo mundo fala que esse pastor aí é ladrão, o bispo é ladrão, todo mundo rouba. E aqui ele não pediu. Ele falou que ninguém é obrigada. Aquilo me chamou a atenção. E aqui, o que eles vão roubar de mim? Se eu não tenho dinheiro, não tenho casa para morar, não tenho roupa, não tenho nem onde dormir, o que eles vão tirar de mim? Eu comecei a pensar isso. Cheguei na casa da minha irmã estava ouvindo o Bispo Macedo falar no radinho dela. Ele falou assim, você que pensa tirar a sua vida, não faça isso. Porque o Senhor Jesus, Ele tem algo muito grande na sua vida. Você hoje está sofrendo, mas se você determinar no seu coração que a partir de hoje a sua vida muda, Mas aquelas palavras ficou no meu coração, ficou na minha mente. E aí eu comecei. Eu falei, eu vou voltar. Aí voltei novamente. Na Igreja Universal eu comecei a aprender e foi aonde o Senhor Jesus, Ele me abraçou. A Igreja Universal me abraçou, os pastores, os obreiros. Eles não tiveram nojo de mim. Eles me ensinaram, me orientou. Então foi a partir dali que eu vi que tudo que eu aprendi lá fora, quem estava sendo enganado era eu. E eu fui buscando. Ainda sentia uma tristeza, ainda assim eu era ainda insegura. Porque aí quando eu fui, num domingo de manhã, que eu sentei lá na frente e falei, meu Deus, eu quero o Teu Espírito. Porque é o que me falta. E Deus, Ele me deu o Espírito. E eu fui batizada no Espírito Santo. A partir dali, tudo mudou na minha vida. Me deu uma alegria por dentro, coisas que eu nunca tinha tido na vida.
aquela alegria, aquela vontade de abraçar as pessoas, vontade de falar, olha, Deus existe. E queria abraçar, queria falar de Jesus para todo mundo, aquela alegria dentro do meu coração. E ele falava para mim, eu sou contigo. Eu sou contigo. Então aquilo me levantou de uma forma tão maravilhosa, tão gratificante, que eu falei, meu Deus, o Senhor realmente é comigo. O Senhor nunca me abandonou. Que é mais gratificante, que eu tenho certeza da minha salvação. E isso eu tenho certeza. Hoje eu tenho carro, eu tenho casa na praia, eu tenho uma família abençoada, eu sou bem casada, tenho as minhas filhas, mas isso não é a minha prioridade. A minha prioridade é o Espírito Santo, é a certeza da minha salvação. A senhora Vânia serviu aos encostos por muitos anos, não tinha paz, era depressiva, agressiva, tinha medo, não conseguia nem dormir. Ela não conseguia nem conviver com as pessoas da sua casa, da sua família. Havia um espírito de contenda. Mas quando ela venceu o preconceito, o orgulho, e foi à Igreja Universal e creu na palavra de Deus, meu amigo, ela se libertou dos encostos e buscou e recebeu o Espírito Santo. É isso que acontece com aqueles que vencem o preconceito, as desculpas, o orgulho, a distância, o cansaço, as críticas dos outros que dizem não vá, não creia, e buscam o Espírito Santo. Quando você e eu decidimos obedecer à palavra de Deus, então o Deus vivo, a nossa consciência nos dá paz. Você obedece a Deus e você passa a ter, a sua consciência em paz. Você passa a ter direção, segurança, você começa a fazer escolhas certas, você começa a superar os seus problemas. Estamos no 3º mês do ano e chegou a hora de você priorizar o Espírito Santo. Você levanta cedo, muito cedo todos os dias, tenta ser merecedora do seu esforço e você não recebe da mesma proporção que você dá, né? Meu nome é Cirleia, sou empresária. Desde os meus 13 anos que eu trabalho fora, porque eu sempre acreditei na dependência financeira. Trabalhei e estudei muito, fiz vários cursos, estudei de todas as maneiras, até que eu fui trabalhar numa grande empresa multinacional americana. Trabalhei nessa empresa por 12 anos praticamente, mas não conseguia crescer financeiramente, não conseguia chegar no objetivo que eu queria. Então eu saí da empresa e resolvi abrir meu próprio negócio, com a força do braço. Então eu abri várias coisas e falhei em várias delas, né? Não foi por falta de estudo, de investimento, de correr atrás, não. Sempre fui de correr atrás, mas com a força do braço. Eu conhecia outras denominações há uns 15 anos e durante esses 15 anos eu sempre ouvi falar sobre dízimo, sobre oferta, mas eu nunca consegui ser fiel e a minha vida ela foi só decaindo, minha vida financeira foi só descendo. Era tudo muito limitado, então eu tinha muitas contas para pagar, conta de água, conta de luz, um bebê, então você acredita naquilo que você está vendo. E o que você está vendo? Você está vendo dinheiro físico. Então é naquilo que você crê, você acaba transformando o dinheiro até no seu Deus. E esse seu Deus te leva à ruína. Eu tinha tanta fé naquilo que eu via, que era tangível, que eu podia tocar, que eu não conseguia ser fiel no dízimo, eu não conseguia ser fiel na oferta. Como várias vezes eu tentei tirar, só que eu não tinha coragem de entregar no altar. Eu voltava com dinheiro para casa, com o que era de Deus. Como se não bastasse já ter uma vida ruim financeiramente, eu recebi uma carta de despejo, estava devendo já 3 meses de aluguel, não tinha como pagar, só que ainda assim não me abalou tanto. Mas quando faltou leite para minha filha, para minha bebê, quando faltou 30 centavos para comprar uma lata de leite, daí eu me revoltei. Eu falei, meu Deus, eu preciso fazer alguma coisa, porque até hoje eu só tô nadando e não chegando em lugar nenhum. No meio dessa situação e dessa revolta, eu estava vindo na Igreja Universal já há uns 3 meses.
eu fui ouvindo sobre a fidelidade e aquela palavra ela foi sendo plantada no meu coração e foi dando frutos, porque daí eu passei a entender que eu não estava dando uma oferta na igreja, eu não estava dando dinheiro para o pastor. O que eu fosse fazer seria para Deus. Era para Deus que eu estava dando. E Deus, ele não fica devendo nada para ninguém. E a maior felicidade da minha vida foi aprender a depender de Deus a partir daquele momento. Que foi quando eu ofertei o que eu não podia, era equivalente a 1 mês de aluguel. Falei, se eu pagar 1 mês de aluguel, não vai resolver, porque vai ficar faltando mais 2. E aí, o que eu vou fazer? Então eu vou deixar no altar. Deixei no altar. Quando eu desci do altar, eu já sentia a diferença, porque eu já tinha certeza do que fazer e eu sabia que Deus ia dar resposta de alguma maneira. 15 dias depois eu paguei todos os aluguéis atrasados. Eu aprendi a ser o segundo e colocar Deus em primeiro. Quando isso aconteceu e quando isso nasceu dentro de mim, daí eu comecei a ver a diferença. E tenho visto até hoje. E logo em seguida veio a pandemia. Eu fiquei pensando, meu Deus, e agora? Né? Mas está nas tuas mãos. Começou a pandemia, 3 meses de pandemia, as minhas vendas elas triplicaram. Eu trabalho com um produto que não é essencial hoje, para uma época que está todo mundo economizando. Eu trabalho com bebê reborns e eu tive que contratar mais funcionários na pandemia. Hoje o nosso quadro de funcionários eles aumentaram e eu vou precisar contratar mais. Os que a gente tem não está dando conta. Então, tudo isso é prova de que quando a gente deixa de ser o primeiro e Deus ele passa a ser o primeiro na sua vida, não tem como não acontecer o milagre, porque é muito gostoso viver na dependência de Deus. Quando a gente coloca qualquer outro como primeiro, o dinheiro como primeiro, qualquer outro Deus na nossa vida, a gente fica sempre na corda bamba pensando, o que vai ser do meu amanhã? Hoje eu não tenho essa preocupação, porque eu sei que o meu amanhã pertence a Deus e Ele está cuidando de mim. Você já trabalha também desde os 13 anos de idade? 15, 20? O que você conquistou? Aluguel atrasado, a exemplo da Cirleia? Humilhação, não ter nem para o básico. Ela que abriu vários negócios, tentando prosperar, mas faliu. Ela ganhava menos do que os próprios funcionários. Ela era envergonhada no que fazia, porque tudo dava errado. Mas quando ela aprendeu a obedecer a palavra de Deus, a honrar a Deus com as primícias, hoje a vida dela honra a Deus. Ela vive uma vida de qualidade, pode dar o melhor para os seus filhos, pode patrocinar este programa de televisão com as primícias, com as ofertas. Meu amigo, tome a decisão de honrar a Deus e a sua vida vai honrá-lo também. Meu nome é Roberto, tenho 39 anos, sou empresário. Na Igreja Universal só tem bandido, eles fazem de tudo para tomar o dinheiro dos coitadinhos. Era assim ainda, tomar dinheiro dos coitadinhos. Depois divulgaram cenas, como teve no filme, né? Do reunião com o bispo pedindo para recolhendo dinheiro, né? Eu não tinha imagem na época, hoje eu vi no filme, mas saiu essa notícia, esse fake news, né? Então eu jamais me imaginei entrando na Igreja Universal, jamais. O Templo de Salomão, pelo que eu ouvia falar, tinha que pagar para entrar. Eu tinha vontade, porque é bonito, né? Eu vi o Silvio Santos vindo aqui, né? Falei, lá é só para rico, só para artista, né? Não, tem que pagar. Eu não tinha comunhão nenhuma com Deus, né? Assim, eu era meio religioso, fazia minhas orações lá, uma hora ou outra, casamento indo de mal a pior, minha esposa me largou, entrei em depressão, né? Sem vontade de viver, com aquela angústia, não dormia, de forma alguma eu dormia. E foi nessas condições que eu cheguei na Igreja Universal. Eu tenho um cliente que ele é obreiro. O senhor me leva qualquer dia na sua igreja? Ele, não, eu levo sim. Vou ver uma reunião, vou te levar. Ele marcou numa quinta-feira, vou te levar quinta-feira. Vou te levar no templo. Aí ele revelou. Eu falei, qual templo? O templo de Salomão? Ele falou, é. Aí eu ainda pensei assim, puxa, ele vai pagar, né, do bolso dele, para mim, para meus filhos, né?
Mas aí, eu posso levar a minha criancinha pequena? Eu tenho um filho de 3 anos. Posso levar meu filho pequeno? Não, pode levar, lá tem escolinha. Eu falei, nossa, vai sair caro isso aí, hein? Vai sair caro. Tem até escolinha. Não, pode levar que tem escolinha, isso e aquilo. A esposa dele veio no carro, a esposa dele é da IBI. E me trouxeram no Templo de Salomão. Aí quem chega aqui, né, se encanta, que é toda essa glória. Eu já no estacionamento já perguntei. E vi umas filas, falei, e onde é que compra aqui o ingresso? Onde é que paga? Não, aqui não tem que pagar nada. Nós agora vamos entrar aqui, a gente vai ser revistado, tem que deixar o celular ali, ó. Me explicou. A gente vai subir, vai deixar a criança na escolinha e vamos para a reunião. Aí eu, poxa, vamos lá. Aí entramos, deixei meu filho na escolinha, descemos. E sim, vim bem na terapia do amor. E o bispo falou tudo comigo, né? Eu estava recentemente com um problema no relacionamento. E aí ele falou a reunião inteira comigo, né? E eu já manifestei a fé ali. E ele já falou assim, olha, você que quer entregar sua vida para Jesus, você vem aqui na frente. E eu fui lá e entreguei. E no primeiro dia já. E eu cumpri o que eu falei. Porque eu entreguei mesmo. Eu sempre tive essa característica de ser um homem de palavra, né? E ele falou comigo a reunião inteira. E eu vi, aí você olha para um lado, olha para o outro, esse templo enorme, né? Nossa, aí você ainda com aquela coisa monetária na cabeça, né? Quanto não custa isso daqui para manter isso daqui? Meu Deus. Se eles não estão cobrando de mim, estão pegando da onde o dinheiro para manter tudo isso daqui? Porque eu não tinha conhecimento nenhum, nunca tive o menor contato com a Igreja Universal. E a minha experiência foi única naquele dia. Foi maravilhosa. Eu recebi o Espírito Santo, foi depois da última fogueira santa. Eu sacrifiquei pedindo o reino dos céus. Foi isso que eu pedi, meu sacrifício. E eu recebi o Espírito Santo. E na verdade, a alegria foi tanta, com a certeza de que Deus era comigo, que eu queria já participar das outras reuniões também que ia ter no dia, né? Eu fui das 9h30 na principal. Eu já me deu vontade de ficar para as demais também. Eu nem queria ir embora. Mas o que veio em mim, que eu não tinha ainda, foi a certeza que Deus era comigo. Eu conheci a obra que a igreja faz nos presídios, com os cracudos, nos hospitais, nos manicômios, nas instituições que cuidam de idosos, na rua, com o sofrido. Então, eu nunca vi nenhuma ONG, governo, ou seja lá o que for, qualquer outra igreja fazer um trabalho, eu nunca vi, do tamanho que a Igreja Universal faz. A Igreja Universal foi onde eu conheci Jesus. Então, é uma escola, é um exemplo de disciplina. Hoje, eu tenho uma família, eu tenho um lar com paz, tenho paz em casa. O meu filho de 19 anos é batizado com o Espírito Santo. Se não fosse as fake news, eu já tinha chegado antes, eu já tinha me libertado antes, eu já tinha prosperado antes e eu já tinha uma família abençoada muito antes. Você fracassou na sua vida conjugal, fracassou na sua vida profissional, é porque você não está bem espiritualmente. A exemplo do Roberto, ele teve que vencer o orgulho e buscar o Espírito Santo. Se o ser humano concentrar a sua busca no âmbito material e desprezar o espiritual, estará fadado à ruína, a exemplo do Roberto. O material não produz vida, realização. Já a vida espiritual, sim, daí a importância
do batismo com o Espírito Santo. Eu pergunto, você tem sido espiritual ou carnal? Tome a decisão de participar da reunião do Espírito Santo, do encontro com o Espírito Santo, aos domingos às 18 horas aqui no Templo de Salomão. Traga a sua Bíblia, chegue cedo. Às 18 horas iniciaremos então o estudo e a busca ao Espírito Santo. Aceite o desafio de obedecer à palavra do Deus vivo e Ele transformará a sua vida. Você não vai ter nada, mas será feliz. Essa é a promessa do projeto de poder para o mundo até 2030. Consegue imaginar esse cenário? Quando o secretário-geral da ONU, Ban Ki-moon, falou de um sonho de um mundo de paz e dignidade para todos, isso não é diferente de quando os comunistas prometeram ao povo um paraíso dos trabalhadores. Por meio de uma mídia controlada, as populações em massa serão informadas de que tudo se trata de salvar o meio ambiente e acabar com a pobreza. Uma nova humanidade, um único mundo, um único governo, um sistema econômico, uma única religião. Mas para isso é preciso eliminar o ser humano tradicional, mudar os conceitos da moralidade ainda existentes e os valores cristãos. Mudar o conceito de posse, levando o Estado a um controle maior e concentrando as riquezas em um pequeno grupo. Tirando o direito de fala das massas. Dessa forma, a juventude atual cresce nessa nova realidade, se adequando e não trazendo problemas à implantação desse novo sistema. No ano de 2020, a classe média, responsável por movimentar 49% da economia, foi quem mais sofreu perdas, pois essas pessoas em grande parte são donas de pequenas empresas, as mais afetadas durante a pandemia. Enquanto os bilionários ficaram quase 30% mais ricos durante a pandemia. Mas não se engane. Se examinarmos mais profundamente o que a ONU está tentando fazer, veremos tendências perturbadoras. Para pôr em prática um plano tão ambicioso que significaria o controle global, um dos passos mais importantes é a digitalização da moeda. Em poucos anos, teremos a extinção do dinheiro impresso e passaremos à moeda digital. 80% dos bancos centrais do mundo já iniciaram projetos para desenvolvimento de moedas digitais e isso inclui o Banco Central do Brasil, cujo presidente, inclusive, já falou que imagina o real digital em circulação até 2022. Enquanto ao longo da história sempre isolou-se doentes e os saudáveis seguiam a rotina, tomando os devidos cuidados, nações em peso isolaram seu povo em casa durante todo o ano e adentrando 2021, mesmo que não houvesse redução comprovada de contaminação em relação a outros países que não praticaram o lockdown. O que estamos vendo parece mais um exercício de treinamento, uma simulação para verificar o que funciona e o que não funciona, para finalmente dar início a um plano efetivo. Não julguem apenas pela aparência, mas façam julgamentos justos. Não seja resistente às tentativas do Espírito Santo de atraí-lo para a fé em Cristo. Jesus pode voltar antes de terminar esta década. Domingo, às 18 horas, o estudo do Apocalipse, no Templo de Salomão, ao pôr do sol, na reunião do encontro com o Espírito Santo. Chegue cedo. Elevo os meus olhos para os montes, de onde me virá o socorro? O meu socorro vem do meu Senhor,
que criou os céus e a terra.